Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast do Avesso! Sou a Nay Murta, estrategista de marca e imagem pessoal. Eu sou Tabata Reis, especialista em desenvolvimento de carreira. E hoje estamos com Jefferson Mendes, nosso convidado super especial para falar de um tema polêmico e tão necessário. Exato, gente. Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação desde já. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar de experiência do cliente, que é algo que eu gosto muito. Tenho trabalhado faz muito tempo com isso. Vai ser um prazer compartilhar um pouco aqui com vocês. Gente, entendam assim, né, a história inteira. Deixa eu olhar aqui na nossa cola. Juninho é um dos fantasmas. Juninho. Eu vou falar Juninho às vezes, tá, gente? Porque é um outro lado, assim. Enfim, Juninho pros íntimos. Pros íntimos. Jefferson é um dos fundadores da Arte de Atender, que é uma escola focada em experiência de cliente, né? Trabalha com experiência do cliente, a gente foca em empresas, treinamentos, palestra, consultoria, muito para trazer isso. Como a experiência do cliente pode ser um diferencial competitivo dentro das empresas e fazer com que você gere mais receita, reduza o seu custo de aquisição de cliente, muito pensando em experiência, né? Como trazer a experiência aí para sua empresa. Eu acho esse assunto particularmente super importante, porque quando a gente vai falar de imagem, né, tá? E eu acho que esse assunto é válido para todo mundo, para todos os tipos de negócio. A gente tem que entender que os nossos bastidores falam muito sobre nós, né? E existe muito esse viés de como a experiência do cliente entra dentro disso tudo, dentro desse cenário. Então, pra gente começar a esquentar essa conversa, eu queria que você definisse... vou chamar de Juninho. Vou chamar de Jefferson Mendes. Jefferson Mendes, queria que você explicasse pra gente como você define, assim, de fato, o que é a experiência do cliente. Bom, a gente fala muito, a gente está ouvindo cada vez mais falar de experiência do cliente, mas a experiência do cliente, ela não é só o atendimento. Então, muitas empresas focam muito no atendimento, naquela hora que o cliente entra em contato com a empresa e começa a conversar. A experiência do cliente, ela é toda a jornada, é tudo por trás. O que você está entregando para o cliente? E todos os pontos de contato que ele tem com a sua empresa. Não necessariamente o atendimento, mas se ele está trabalhando no app, ou se ele está entrando no seu Instagram, ou se ele está consultando e fazendo algum serviço. Então, tudo é a experiência do cliente. Toda a jornada que o cliente tem com a sua empresa, isso é a experiência. Então, não é só atendimento. Muitas empresas focam muito em treinamento, só na ponta, no atendimento. E não adianta, porque o principal objetivo é resolver o problema do cliente. E se você não tiver bons processos bem definidos, você não vai conseguir resolver o problema do cliente, mesmo que o atendimento seja o mais fantástico possível. Basicamente, eu definiria assim, a experiência do cliente é resolver o problema do cliente. Tá. E é uma linguagem, tem que ser uma linguagem única, né? Porque às vezes é o que você falou, tá na linha de frente, tá legal, mas você entra em contato pelo WhatsApp, você entra em contato, você não recebe retorno, site, a gente vê isso muito acontecer, né? E às vezes essa venda para demonstrar para o cliente, de fato, olha, você é importante pra gente, você é a nossa prioridade, a gente percebe que as empresas falham muito, né? Tendem a falhar muito, né? Falha bastante desse quesito. E assim, tem várias pesquisas que mostram qual que é a preocupação do cliente. É ser atendido de forma rápida e ter o problema resolvido. Essa é a top 1. Então, se você tá falando... Gente, anotem isso, né? Então, o cliente, no fundo, ele só quer ser atendido de forma rápida e ter o problema resolvido. E tempo é uma coisa super importante, principalmente nesse mundo que a gente tá cada vez mais correndo. Então você vai ficar esperando muito para ser atendido em qualquer lugar. Ou você ficar esperando no telefone muito tempo, isso faz com que a experiência vá caindo. E sabe o que eu acho legal? Às vezes a gente faz muito... às vezes a gente tem essa impulsividade, principalmente, tá? Eu acho que isso até é muito recorrente, assim, para transições, novos negócios, etc. Você fala, beleza, a partir de agora eu vou trabalhar com isso. Aí você olha lá a concorrente e fala, meu concorrente tá no Instagram, tá ali, tá aquilo, tá em vários pontos de contato. E você entende que ali, a partir do momento que você se expõe, o cliente pode se manifestar interesse, pode querer interagir por lá. E às vezes o desejo de querer fazer tudo acaba sendo um tiro no pé. Porque pode dizer que você fique a desejar em qualquer um desses pontos de contato, né? Sim, sem dúvida, isso é muito importante. Tem uma das coisas que a gente fala bastante, que é a gestão dos canais de contato. E aí você tem que estar preparado para atender o cliente em todos os canais de contato que você está se predispondo a colocar. Porque tem um custo diferente. Então, se você quer ter um WhatsApp, é um custo diferente de atender só por e-mail. Você tem que ter mais online. A preferência dos clientes são por canais online, mas se você não consegue atender, é melhor não ter naquele momento. Porque a tecnologia, eu acredito que é uma via de mão, assim, é uma via de mão dupla, na verdade. Ela pode facilitar
ou ela pode dificultar completamente o acesso do cliente à empresa, né? Então, hoje, as empresas focam muito nisso, na tecnologia. A tecnologia está crescendo muito, né? É um segmento, em expansão, em ascensão. Porém, o que a gente percebe muito, que isso muitas das vezes é o maior gargalo dele, é onde você perde o seu cliente ali. Porque de fato é isso, não consegue atender, não tem demanda, não tem pessoas, né, para atender a demanda, e aí fica aquele site lindo, maravilhoso, contato, não sei o que, você manda uma mensagem, isso demora uma semana para ser respondido, né? E aí a gente tá muito longe de ter essa boa experiência, né, do cliente. Não, conseguir atender é o mínimo, é o básico ali, né? E assim, tem alguns dados que trazem que 50% dos clientes hoje, eles tendem a deixar de ter um contato, deixar de consumir o produto daquela empresa se tiver uma experiência ruim. Se tiver 2 experiências ruins, esse número sobe para 80%. Então é muito importante ali você ter consistência, né? Se você predispôs a criar o site, começar a vender, você tem um canal de atendimento, você tem que garantir que você está conseguindo atender. Gente, a gente começa a processar um monte de coisa. Atenção, equipe de marketing. Teremos mudanças em breve. Mas é muito sobre isso, né? E acontece também que esse é até além de um ponto que pode trazer muito ruído, né? Pelo seu discurso, pelo que você quer vender, a gente pode pegar o contrário, como você diz, né? Que é assim, uma via de mão dupla, toda a sociedade, tecnologia e tal, e também trazer como diferencial, né? Ou seja, as grandes marcas, empresas podem usar a jornada de experiência do cliente para se diferenciar, né? Sim, sem dúvida. E por que a gente acredita, e na minha visão, sem dúvida, é um diferencial? Porque uma boa experiência, ela traz 3 coisas fundamentais, que eu costumo chamar, assim, para ficar mais fácil de guardar, de SR. O primeiro R é receita. Então, através de uma boa experiência, você consegue ter uma receita maior. E como você consegue ter uma receita maior? Porque as pessoas estão dispostas a pagar mais por experiência. Sim. Então, acho que um exemplo legal é sobre o café. A gente está tomando café aqui. Quando você pega a commodity, que é o produto café, para fazer uma xícara de café é 20 centavos. O produto, então esse é a commodity. O produto já é o saquinho de café ou a cápsula, que é em torno de 50 centavos a R$1 você faz uma xícara. Aí a gente vai para o serviço, que é tomar o café na padaria, que é R$3, R$4. E aí a gente vai para a experiência, que são as cafeterias, que faz algo diferente, que cria um ambiente voltado para quem gosta de café, que coloca uma música ambiente, vai cobrar R$15. E as pessoas estão dispostas a ir e a pagar. Então isso faz com que você aumente a sua receita, né? Starbucks! Justamente, o Starbucks é um case. É um case que a gente usa porque eles foram primeiros a trazer isso. Então não é um ambiente onde você vai só para tomar café. Sim. Você tem Wi-Fi. É um ambiente que fala assim, você vem aqui, você vai tomar um café, você pode trabalhar, você pode fazer gente, é uma delícia. A forma, né, o atendimento, eu nem que é padronizado. Lá, mas o lugar, justamente o café não é o melhor. Você abre lá, vai trabalhar, você fala, produtiva, sabe? Business. Não, e a forma também, né, que é padronizada, né? Em qualquer Starbucks eles vão te gritar pelo nome, e mesmo aí que seja o errado, copo, mesmo que seja errado, eu acho que isso virou muito a marca, né? E o nome tem um negócio interessante. Existem vários estudos que falam que ativa no nosso cérebro algumas sensações positivas, e o que a gente mais gosta de ouvir é o nome. Então tem várias coisas que estão conectadas com isso, então são vários detalhes. Chamar pelo nome é algo também que te gera uma boa emoção. É verdade. Com coisas positivas. Bem legal. E tudo é um estudo, né, gente? Neurociência pura, né? Teremos episódios de neurociências também. Legal. Então a gente falou do primeiro R, né, inicial, que é receita. E eu acho tão engraçado isso, gente, de verdade. Às vezes, assim, dentro desse processo, né, como eu tento levar essa consciência para os meus clientes, etc., às vezes o pessoal quer trazer uma economia, eu não vou investir agora em fazer, sei lá, um cantinho do café personalizado, porque eu acho que isso é bobeira. E não, isso pode ser sim convertido em receita. Às vezes não quer investir numa apresentação legal do funcionário da equipe, não quer investir em treinamento, e aí às vezes as pessoas estão reclamando e você fala, não, tá tudo certo, né? Eu super concordo com isso, assim, porque até uma das coisas que a gente fala, a empresa ser centrada no cliente. Você vai ter que tomar decisões que são melhor para o cliente. Mas pode ser, e esse não é fácil, assim, parece que é fácil, eu vou colocar um bom atendimento, mas no curto prazo pode parecer que você está tendo gastos maiores ou não está vendo aquela receita, porque experiência do cliente é algo que você vai ver resultado no médio e longo prazo. Então você tem que estar muito ciente que agora eu estou tomando uma decisão
que vai me trazer ali, por isso que depois a gente fala do terceiro R, que é recorrência, que é isso, garantir que o cliente está voltando. Mas às vezes tem muitas empresas que focam assim, e se aumentar sei lá, vamos dar um exemplo até de bancos, né? Tinha uma época que o banco cobrava anuidade em cartão e certeza que teve discussões lá internamente, faz sentido cobrar R$300? Qual que é o custo nosso com isso? E eles continuavam cobrando. Para o cliente não é a melhor opção. E isso fez com que pudesse aparecer as fintechs sem custo e tá gerando concorrência e tá tirando clientes deles. Se ele estivesse realmente pensando no cliente a longo prazo, talvez eu vou reduzir uma receita ou eu vou aumentar um custo, mas para o cliente é melhor e aí eu vou garantir que esse cliente permaneça com a gente. Né? E a internet mudou muito isso. Acho que antigamente as pessoas não tinham esse poder de divulgar más experiências ou boas experiências. E hoje em dia com a internet isso propaga muito mais rápido e faz com que as pessoas sejam muito mais atentas a boas experiências. Eu concordo, assim, eu acho que vale a pena investir, porque você vai ver que o cliente foi uma vez e aí ele vai indicar isso para amigos, fala, poxa, eu fui num lugar legal, tenho uma experiência legal, e vai fazer voltar mais pessoas. Né? Então, assim, pode falar. Não, pode Jefferson, eu ia te perguntar sobre, por exemplo, empresas que adotam esses feedbacks imediatos. Por exemplo, você teve uma experiência num certo lugar e em seguida você tem que avaliar, por exemplo, aquele atendimento e tal. Você acha que isso é uma boa métrica ou você acha que isso é falho, assim, com a sua experiência, né? Eu sei que depende muito do segmento, obviamente, mas você acredita que esses feedbacks são reais? É importante. Eu acredito que sim. É importante ter os feedbacks. Esse é um bom ponto. É importante ter os feedbacks, você coletar feedbacks. Pra você, e assim, é lógico, vou considerar um feedback ou todos os feedbacks vou trabalhar nele? Não. Geralmente o que a gente faz é combinar todos e quais são as principais causas, quais são as principais dores. E aí a gente vai trabalhando para melhorar. Se você não estiver coletando, fica muito difícil, você vai mais no achismo, sabe? E no final, às vezes, o que o cliente quer do seu produto é diferente do que você imagina que deveria ser. Cada um tem uma percepção diferente, visões diferentes de como relacionar com os produtos ou serviços. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar com feedback de cliente, trabalho bastante, e acho que o principal feedback para mim é porque o cliente está entrando em contato para fazer alguma reclamação ou para resolver alguma coisa. E eu começo a entender porque, na minha visão, aí pensando em grandes empresas, né, a melhor experiência é o cliente não ter necessidade de entrar em contato. Sim. A jornada flui tão perfeita que ele não precisou entrar em contato. Né? Eu acho que isso serve para qualquer tipo de atendimento, para qualquer tipo de serviço. Se o cliente tiver que voltar para perguntar algo que você já deveria ter passado no primeiro atendimento, ou na primeira interação, se ele for no atendimento numa clínica, e depois ele volta com 1000 dúvidas sobre o processo. Você deveria falar, mas por que ele está voltando para perguntar isso? Por que ele está com dúvida, né? E aí tem muitos clientes voltando para perguntar, não necessariamente precisa ser um feedback oficial, mas se você estiver atento ao porquê o cliente está vindo falar com você, você vai coletando coisas para melhorar o seu processo. É legal esse olhar entre linhas, então, né? Porque eu vejo assim, como a gente tem, né, muitas clínicas na carteira, às vezes eles vêm com a seguinte dor, tipo, na hora que, sei lá, meu paciente vai embora, eu aplico, mando para ele responder uma pesquisa, mas eles não respondem a pesquisa, né? E aí é o ponto, assim, que eu quero te perguntar, tem alguma maneira da gente engajar esse paciente, falar, vem aqui, me conta o que você achou, ou é natural que se houver um problema, a gente vai entrar e vai reclamar? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, tá ok. E aí ela fala, não tenho nada a dizer, é isso, segue o jogo, né? Assim, tem que estar atento às reclamações, então as pessoas se tiverem algum problema, elas vão voltar. Porque eu acho isso, se tiver problema, ela recebe um formulário, ela vai entrar e vai descansar, né? Pesquisa não tem uma taxa muito alta de resposta mesmo. O que a gente pode fazer para engajar é explicar para o cliente a importância daquele feedback pra gente melhorar o serviço pra eles mesmos, sabe? Então acho que é uma maneira de falar, é importante pra gente porque a gente quer coletar o feedback pra gente entender o que a gente pode fazer pra melhorar. Isso ajuda a engajar mais, mas realmente não tende a ter um volume muito alto. Eu acho que o que você pode fazer é ali perguntar pro cliente formalmente, e aí, como é que tá? Teve algum ponto, alguma coisa que não foi legal? Tem outras maneiras de fazer. Uma questão, assim, que é muito das dores dos meus clientes que estão iniciando um novo negócio, né? Como fazer essa pesquisa, como conhecer, por exemplo, a audiência, né, os consumidores, enfim, nesse primeiro momento onde não está funcionando. Vou começar um negócio e aí, claro, eu quero proporcionar para os meus clientes uma experiência, uma boa experiência. Eu consigo ter uma métrica palpável para de fato falar assim, além assim, dessas pesquisas que a gente falou, assim, mas até a pesquisa para esse primeiro momento é difícil, né? Como é que vou colocar um formulário, vou perguntar um a um. Qual que é a sua sugestão para isso, assim, para quem está começando, para de fato proporcionar essa experiência?
Eu acho que o primeiro ponto é ficar atento a, assim, o que você está vendendo, qual serviço você está vendendo e se as pessoas estão comprando e estão voltando. Então, eu acho que assim, talvez não precise ter uma pesquisa, mas se as pessoas não voltam, eu acho que é importante entender por que elas não estão voltando. Porque, sei lá, você tá começando o seu quando você produto tem ou seu serviço de serviço, recorrência, né? mas dependendo se é de atendimento ou indicação, então é muito importante você estar mapeando Tipo, onde estão uma vindo as indicação, pessoas. é legal. Então, Porque eu tô aqui, me sentindo você mal, lançou nossa, um- meus clientes não vão. porque é um produto que talvez um serviço que é mais, né, é uma vez. Tem início e fim. Mas é legal, assim, você tá lançando produto, tá lançando serviço, você tá fazendo marketing para coletar clientes. Então você tá tendo um custo ali de gerar, atrair clientes. A partir do momento que você começou a atrair, beleza, esse cliente, ele tá indicando para alguém, ou tem uma possibilidade de voltar, então eu iria investigar isso, sabe? Se as pessoas estão gostando, é importante. Se você tá oferecendo um produto que é longo e passa por várias interações, no final acho que é importante coletar uma pesquisa, ou fazer uma entrevista com o cliente mesmo e falar o que não foi legal, o que foi legal para você ir aprimorando para os próximos, sabe? Eu acho que o que define se a experiência está sendo legal é se o cliente está voltando e se ele está indicando para outras pessoas, que até impacta muito no que a gente fala ali de custo e recorrência, que é o segundo C e o terceiro O segundo então é custo, né? E o terceiro é recorrência. Que indicação é investimento. A gente tem que focar nele, que é um investimento barato, assim, né? Até o que a gente fala do custo é justamente por que a experiência do cliente impacta no custo positivamente. Porque ela reduz seu custo de aquisição do cliente. E até aí eu posso trazer um exemplo do Nubank, que hoje o Nubank tem um dos custos mais baixos de aquisição de cliente de fintechs do mundo. Porque 60% a 70%, de 70% a 80%, na verdade, de 80% a 90% dos clientes vieram por indicação. Legal. Olha. Isso é até dado público que o Nubank disponibiliza nos relatórios que ele tem para o mercado, mas realmente vieram de indicação. Então, o custo, um dos custos mais altos que tem é marketing para trazer cliente. E a experiência do cliente, ela faz com que as pessoas indiquem para outros. Então, até tem uma pesquisa da Consumatec, se não me engano, que ela perguntou para os clientes, né, sobre... E o que eu falo a importância da internet hoje? 80% dos clientes pesquisam na internet comentários. E quando tem uma boa experiência, tanto positiva ou negativa, 50% a 65% dos clientes ou escrevem na internet ou comentam com conhecido. Então, e se for positivo, se estiver entregando uma boa experiência, você está trazendo o cliente sem custo, né? Tem o Philip Kotler, que ele é considerado o pai do marketing. E ele tem uma frase dele, né? Não vou falar aqui exatamente, mas basicamente que a melhor propaganda são clientes satisfeitos. Então, e aí isso impacta diretamente no custo de aquisição dos clientes. Então, a experiência, ela é um diferencial por também reduzir seu custo de entrada. E, gente, ele tá dando muito exemplo do Nubank, porque a gente não tá aqui com qualquer pessoa, tá? Ele, além de tudo, de ser fundador e tal, da arte de atender, como chama? É head do Nubank México. Então, na área de atendimento do Nubank no México. Sabe muito do que ele tá falando. Então, a gente tem que absorver o máximo que a gente pode. E esse assunto começa assim, pipocar a minha cabeça. A gente já leva pro nosso próprio negócio. Esquece um podcast, agora uma consultoria aqui. Vamos, esquece esse negócio. E, por exemplo, diante de um cliente que não está satisfeito por alguma maneira, como que a gente poderia, né, entendendo essa questão da repercussão, etc., reverter de alguma maneira? Né? Como que a gente traz, às vezes, outras associações positivas diante de algo tipo, que não foi legal, que o cliente não ficou satisfeito, por exemplo. Que eu acho que a experiência do cliente, a gente pode usar isso também para dar uma amenizada, né? Sim, a gente tem que ter em mente que a gente não vai conseguir resolver 100% dos problemas. Então, às vezes, vai implicar em ter um custo muito alto você reverter uma situação que talvez não faça sentido. Mas eu acho que o principal é ouvir o cliente de verdade, assim, você está disposto a ouvir. E as pessoas querem ser ouvidas. Você fala assim, olha, ouvir e conseguir explicar, e ainda mais quando você oferece um serviço mais personalizado, você conseguir ouvir e explicar realmente, ter aquela conversa franca, ó, já aconteceu isso, não foi da melhor maneira, mas a gente vai tentar trabalhar isso. Talvez você não resolva para aquele cliente 100%, mas acho que assim, grande parte das pessoas, ela entender que você realmente estava disposta a ouvir e tá fazendo o seu melhor para melhorar, eu acho que isso já ameniza muito, sabe? Eu acho que o que irrita mais as pessoas é o fato delas terem uma experiência ruim e elas sentirem que não mudou nada. Não mudou nada. Ou se não vinha, às vezes assim, o justificando, né, sem a escuta. Às vezes a pessoa nem para, a pessoa fala, não, mas é porque isso, e pronto.
pronto. E bate o pé e morre o assunto por ali. Não adianta você querer brigar, é entender o contexto. Não é que o cliente vai ter 100% de razão em todos os casos, mas você tem que estar com a escuta ativa ali pra entender o que aconteceu. Assim, eu não sei se isso é um fato, mas assim, já em dados, mas um cliente que uma vez a gente consiga reverter uma situação negativa, provavelmente normalmente ele tem uma tendência a ser mais fiel, né? Vou dar um exemplo, né? Eu e Nayana temos uma cliente em comum, que é a Rafaela da Na Causa Outlet, que ela deu um exemplo maravilhoso pra mim, que foi a entrega de um produto e que não chegou no prazo definido. E aí o cliente, né, ficou muito nervoso e tal, porque ele ia receber visita de fora e tal, E ela falou assim, olha, eu vou pegar o sofá do meu monstruário, que não é o preço, é muito superior ao valor do que você comprou, mas pra te atender, pra que resolva o seu problema. Então você tem aonde sentar. Porque de fato é uma questão de fornecedor e tal. Eu vou tirar esse sofá, eu vou colocar, ele é maravilhoso, ele vai te atender e depois a gente faz a troca. E ela falou que o cliente ficou assim, abismado e virou fiel, assim, começou a comprar tudo lá, os móveis, a casa e tal. Então, você concorda com isso, assim, que às vezes um cliente, que a gente consiga reverter essa situação negativa, porque é quase humanamente impossível a gente não errar com algum, né? Que de fato ele fica mais fiel. Vocês têm esses dados? Assim? Concordo. E tem dados, tem experimentos que dizem isso. Tem um Daniel Kahneman e Barbara Fredrickson, se não me engano. Eles fizeram estudos voltados sobre como a experiência impacta nas nossas decisões. E aí eles chegaram numa conclusão, com vários experimentos, que é um gráfico que chama pico-fim. Que basicamente a gente toma decisão com base em dois aspectos. Para fazer alguma compra, serviço que influenciaram a gente de alguma maneira. O pico é uma experiência muito positiva ou negativa. Então você sempre vai lembrar de uma experiência que você teve com um produto ou com um serviço, a que foi muito positiva e a que foi muito negativa. Então se for muito positiva, isso te leva a querer comprar. Então nesse caso, a pessoa estava com uma experiência ali que não estava legal, mas ela reverteu de uma maneira que ele sempre vai lembrar disso e ele vai ficar mais fiel. E a última, então é o pico, né, que é isso, tem uma emoção muito positiva ou negativa, e o fim, que é sempre a última experiência. Então consistência é algo importante também. Então ele sempre vai tomar a decisão em dois pontos. Lembrar do que foi super positivo ou negativo e a última experiência. Então sim, assim, se você conseguir reverter uma situação muito difícil, que depois gerou uma emoção muito positiva no cliente, a tendência é ele ser mais fiel. E aí você conseguir manter um padrão de experiência, não precisa ser surpreendente, porque não é sempre pico, né? É o pico e a última experiência, assim, faz muita diferença. Então você conseguir reverter uma situação, ou você fazer uma experiência que faz com que o cliente fale, meu, isso aqui é sensacional, eles vão ser cada vez mais fiéis. E você acha que as empresas hoje, elas estão de fato, porque hoje, quando eu até citei no início do vídeo polêmico, porque eu acredito que realmente seja polêmico, porque as pessoas, elas confundem muito a experiência do cliente. Então hoje muito se fala, o cliente é minha prioridade, mas de fato é. Então às vezes você chega de surpresa, né? A Nayana faz muito isso nas consultorias dela, de ser cliente dos próprios clientes dela. Então, de chegar e realmente ser atendido. Você acha que de fato as empresas já internalizaram que isso é importante? O que é a experiência do cliente? Eu ainda vejo algo ainda muito novo. Eu acho que nós estamos distantes, não sei se é uma percepção minha como consumidora, mas... eu acho que tá na moda falar. Isso, tá na moda. Mas é muito difícil ainda das pessoas entenderem como aplicar. Eu acho que até um pouco do papel nosso, acho que tá falando muito de experiência do cliente, pela importância, porque a gente acredita e nós também queremos viver boas experiências. Por isso que a gente vem fazendo esse trabalho também. Mas está muito na moda, mas por que eu acho que ainda é muito difícil de aplicar? Porque, e aí um dos pilares que eu acredito que é o mais importante para você conseguir implementar uma experiência, nessa jornada de boa experiência dentro de uma empresa, é a cultura. E a cultura leva tempo para mudar, e a cultura precisa de engajamento da alta liderança e de todas as pessoas para fazer aquilo acontecer. Porque, é o que eu citei no começo, para você tomar decisões centradas no cliente, pode ser que, e você também comentou, né, de talvez eu vou ter um custo maior agora, talvez eu tenha que colocar um atendente mais para não fazer ficar para as pessoas não ficarem esperando, e aí você não vê isso vantajoso no curto prazo. Então acho que você tem que mudar realmente a cultura, ter um pilar que você fala a importância do cliente na sua empresa, e o Mercado Livre tem um pilar que ele, né, foca no cliente, no Nubank tem um pilar, e ter um pilar e ter uma frase que fala a importância do cliente na sua empresa é importante porque quando você está tendo essas discussões, de falar, eu vou para esse caminho, aí você fala, mas um dos nossos valores é o cliente. Vai e isso contra ou fortalece, né? Não parece assim, vou ter um valor, mas é importante. Em várias discussões que a gente tem de negócio,
ter esse pilar faz muita diferença, ter esse valor faz muita diferença, porque a gente puxa ele, falou, opa, isso aqui vai contra o que a gente prega, então faz sentido sim ou não? Ah, mas vai aumentar a receita, mas vai contra um valor. Porque a gente está pensando sempre no longo prazo, você quer que a sua empresa se perpetue no tempo, né? E aí que você avalia se isso de fato é a prioridade, né? Se de fato é a prioridade ou não. Né? E eu queria ver, né, entender pela sua visão, Jefferson, o cliente, para o cliente, né? Como que ele interpreta assim, a experiência do cliente? Está falando basicamente de emoções? O que ele sente ao longo do processo? Porque ele não consegue, eu acho que às vezes virar e falar assim, nossa, fui em tal lugar e tive uma ótima experiência. Eu acho que eles não têm ainda, como é um conceito novo, né? Traduzir, tal empresa tem uma ótima experiência. Como que isso sai da boca dos consumidores? Assim, qual que é a notícia? Eu acho que acaba sendo isso, né? Experiência é a notícia que eles saem dando e espalhando aí para as outras pessoas, né? Eu acho que está muito atrelado à expectativa. Então, assim, é uma emoção. Nossa, isso é uma coisa muito verdade. Uma experiência está conectada com expectativa. É. Então, se você for no hotel 5 estrelas e algo não estiver legal, você vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado porque a expectativa é muito alta. Agora, se você for numa pensão e chegar lá e tiver um café da manhã legal, você fala, poxa, a expectativa que você tinha era que fosse algo mais simples, chegou lá, tinha mais variedades que você imaginava. A experiência já tende a ser melhor. Então, também, setar a expectativa, e por isso que a gente até comentou dos canais. Você ter aquele canal, você já está setando uma expectativa que a pessoa vai ser atendida. É muito isso. Então, basicamente, ter uma boa experiência e fazer com que os clientes divulguem isso é você oferecer mais do que a expectativa que ele tem. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso discurso, né? Às vezes você prometer muito... E eu falo assim, e eu já me vi falando isso, assim, né? Às vezes na hora de apresentar como funciona o processo de gestão de 360, às vezes a gente acredita tanto, a gente ama tanto, você fala assim, não, mas é isso, é aquilo, e às vezes você vai realmente, não que você não vai entregar, mas você tá colocando tanta expectativa que, assim, não dá pra você sair da linha isso aqui, né? E aí você acaba perdendo uma outra oportunidade de surpreender o seu cliente, fazer um over delivery ali. Então, eu aprendi isso, né? Eu tenho o meu discurso que é o mais empolgado, que é o que realmente acontece dentro do 360, e eu comecei, não, isso aqui eu não vou contar agora, deixa isso aqui pra depois, isso é super legal, né? Pra que as pessoas virem e falem assim, nossa, a pessoa já comprou a ideia. Quando ela tá lá, ela tem ainda a sensação, foi além do que eu esperava, né? E sei lá, eu vou dar um exemplo até de... Você vai no hospital ser atendido, você já tem uma expectativa que você vai esperar. Você já vai preparado. Eu espero que isso mude também, as pessoas comecem a ver a importância que é do tempo na do área cliente. da saúde. Mas você já vai com uma expectativa de esperar. Então, só que você ser atendido no tempo, você já sai feliz. Você sai feliz. Porque a expectativa é baixa, entendeu? Como pode, Já vai né, estar tipo gente? assim, treva. Hoje eu já vou Amanhã chegar... eu saio daqui. A minha vontade é chegar atrasado, porque eu sei que vou esperar. Não, vou chegar na hora, Fazer fico minha esperando. parte. Se eu chego lá só atendido no horário, eu falo, poxa, aqui já foi sensacional. Uau. E são mínimos detalhes, E é o básico, né? A partir do momento que todo mundo começar a fazer, já deixa de ser um diferencial, porque todo mundo atende no horário, aí você vai começar a olhar os detalhes, né? Mas fazer o básico. Aí você tocou num ponto muito importante. Por exemplo, tem um segmento específico, por exemplo, a área da saúde, que de fato, que seria o básico, cumprir o horário, a gente já vai com uma expectativa baixa. Você consegue, assim, colocar alguns segmentos que de fato hoje estão deslanchando na expectativa do cliente? Por exemplo, nesse segmento eles já entenderam e realmente está acontecendo a experiência do cliente, assim. Porque, por exemplo, prestação de serviço, né? No nosso caso aqui, eu faço, por exemplo, alinho expectativas. Então, eu converso com o meu cliente, deixa eu entender, você tá esperando isso de mim? Porque o que eu posso entregar é isso. Porque senão, até pra não criar essa falsa expectativa. Você consegue, assim, ilustrar, né, algum segmento que tá à frente nisso no mercado, de boas experiências? Segmento, eu acho que eu não vejo assim, um segmento. Tem uns segmentos que estão um pouco pra frente, outros pra trás, mas eu acho que eu vejo mais empresas se destacando naquele segmento. E aí começa a puxar todo o segmento. Então, acho que um exemplo... bom que a média vai subindo, né? Vai subindo. Então, é legal que você seja essa pessoa dentro do seu segmento que está puxando a régua. Eu acho que todos os segmentos vão ter ali empresas ou pessoas que estão criando seu projeto que estão vindo com uma pegada diferente e vai subir na régua. E aquilo que era né, um diferencial começa a virar o básico para todo mundo. Então, eu acho que, lá, dá um exemplo, o Mercado Livre, que ele vem trabalhando muito forte nos últimos 5 anos para entregar... os produtos em 1 dia, 2 dias. Ele vem investindo bilhões, realmente, em infraestrutura logística. Por quê? Porque qual que é o diferencial de você comprar online? É querer que receba
assim, tá muito conectado à quantidade de venda que as pessoas, né, que o Mercado Livre faz, as pessoas compram, tá conectado com o prazo. Então, se eu olhar lá e vai demorar uma semana, eu não compro. Se vai demorar um dia, eu compro. Então, isso, ele não pode mentir, né? Ele pode falar, vou entregar um dia, entregar em uma semana. Ele venderia mais, mas as pessoas não voltariam para comprar. Sim. Então, eu vejo esse segmento de e-commerce, principalmente depois da pandemia, com que as pessoas começaram a usar mais. Eu vejo muitas empresas indo para esse caminho. Então, hoje, se você quiser vender e tiver um prazo alto de entrega, você já está fora. Porque vai ter muitas opções que as empresas estão entregando em um dia. E todo mundo está indo, Pets está nesse caminho de entrega de produto mais rápido, para animal. Então, todo mundo está focando muito em entrega rápida. Eu acho que isso é um segmento que andou bem, assim. Verdade. E a pandemia deu uma acelerada nisso. Deu uma acelerada em compra online. Então, isso vai acaba substituindo bastante as lojas físicas, porque o diferencial era você comprar e já receber, né? Já está ali o produto. Como as empresas começam a entregar em um dia, eu até vi uma reportagem ontem do Mercado Livre, que no último trimestre eles já entregaram 55% das vendas deles em um dia. Uau. E eles continuam investindo em logística para cada vez entregar mais rápido. Fantástico. E aí não entra outro player que vai querer entregar até mesmo pelo investimento, assim, né? Investimento muito caro e Brasil muito grande, completo. Eu tenho duas... Todo mundo que... Gente, eu falo assim, é impossível vocês escutarem esse podcast, não quererem, né, sair querendo entender mais sobre esse mundo, né, de experiência do cliente. E eu acho que quando a gente começa a aprofundar, entender, vem duas palavras que eu gostaria da sua ajuda para explicar, que seria dentro da jornada o momento de clímax e anticlímax, não tem isso? Do momento que é mais empolgante, a parte mais chata, às vezes, do processo, que ali seja legal a gente entender e, de alguma maneira, mudar, né, ali o que não é tão positivo, tão confortável para o cliente, assim. Seria isso? Tá, dentro disso, que eu veria, assim... Bem, assim, eu não vejo que tem um momento alto, um momento baixo dentro da jornada, porque você deveria estar trabalhando nele. Então, mas como que, assim, o ponto é como você identifica isso. Como identifica, Como eu identificaria? Se tem algum ponto da jornada que seus clientes estão te abandonando. Então, dentro do site, então, se ele está navegando no seu site, qual que é o momento que ele sai? Então, ele está rodando a página, chegou em algum momento que as pessoas saem mais nesse momento? Ali pode ter alguma coisa para você captar. Ali pode ter alguma coisa para você captar. E o clímax, talvez, é quando ele faz a compra, quando ele realmente fecha o negócio. O que eu imagino de clímax, dentro do atendimento mesmo, que a pessoa está conversando com o cliente, você está lá fazendo o seu atendimento, isso a gente incentiva muito também no atendimento. Estou fazendo atendimento e o principal, estou resolvendo o problema do cliente, mas aí o cliente fala, eu estou precisando dessa ajuda aqui porque eu quero comprar uma moto. E aí você começa a interagir com o cliente, mas que legal, qual tipo de moto você gosta? Isso é gerar um clímax de um bom atendimento. Então isso é legal de você fazer, você criar essa conexão. Então a gente, né, é muito emoção. Então você conseguir criar conexão com o cliente, você está gerando algo positivo. Dentro do atendimento, dentro do serviço que você está prestando. Você conseguir gerar esses momentos de mais conexão, de vincular. Você está fazendo isso porque você vai conseguir atingir aquele objetivo, aquele propósito. O propósito é algo muito importante para as pessoas. Então, elas sabem que elas estão consumindo algo de vocês, porque não é consumir por consumir, é porque aquilo vai trazer uma recompensa no final que está conectado com o propósito, o objetivo dela. Então, se conectar isso, você consegue gerar um bom clímax. Essa consciência. E o anticlímax seria entender aonde que a pessoa está saindo, assim, sabe? Uma parte mais chata, né? E eu falo isso porque, gente, quando a gente entende o nosso processo e começa a ir para esse olhar, você fala assim, caramba, o quanto que aqui é o momento que tá... Às vezes ele tem um lado mais operacional, né? Mas que ele falta você ir, se mostrar, se fazer presente. Eu tava conversando com uma equipe de tráfego pago e durante quando você tá discutindo, apresentando proposta, você vai imaginando aquele mundo na cabeça, tipo, muito legal. E aí depois, então tá, eu vou te mandar um contrato pra assinar, um negócio pro briefing, e sumiu. Gente, eu não preenchi o negócio até hoje. E tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Então talvez é nesse momento que precisava estar lá, olha, vamos lá, o primeiro passo é isso aí, você quer ajuda, quer preencher junto, vamos lá, porque eu já tô dependendo disso aqui, sabe aquela campanha que eu te falei que vai ser super legal? Então, vamos começar... E as pessoas perdem e falam, caramba, porque eu realmente foi uma mudada de decisão, sabe? Eu acho que você vai pegar justamente isso, né? Onde as pessoas estão saindo, a pessoa... Onde que desanima, aí você pode melhorar né? o seu processo. Eu falo que é muito importante você inovar, assim. Mas não é que inovar eu preciso construir uma estrutura, eu preciso de um investimento muito alto. Eu acho que inovar é você conseguir melhorar os seus processos de uma maneira que você economize o tempo do cliente. Então, se é um negócio chato, um negócio que é burocrático, mas como que eu consigo fazer isso de uma maneira
que é um clique, 2 cliques a pessoa resolve. Ou eu vi um processo e eu já venho e explico, ó, isso. Não é só mandar o documento e falar, Podia então mandar você pode uma pensar um mensagem, processo, sabe? Tudo diferente, né? Dá pra fazer. E essa questão também, por exemplo, você fala dos cliques, né? Então, eu vejo que humanizar cada vez mais também os atendimentos, as pessoas têm criar essa conexão, né, que você mencionou, assim, que é importante. E aí tem um exemplo simples, assim, até pela minha audiência, muitas das pessoas estão com um negócio pequeno, começando um negócio, né? Tem um exemplo de uma decoradora lá em Contagem, lá são várias. Então, essa cliente dela entrava em cada hora loja fazendo orçamento. Olha, era festa da minha filha e tal. E quanto que é isso? E aí, quando chegou nela, ela falou assim, aí perguntou, tal, eu quero uma decoração verde e roxo e tal. Aí ela explicou, mostrou tudo e falou assim, deixa eu ver o convite. Aí ela pegou e mostrou o convite, não era nenhuma das cores que ela estava procurando. Ela, explica o convite dessa cor, porque minha filha gosta. Por que você tá fazendo a festa dessa cor? Ela, porque eu acho que é mais fácil de encontrar as coisas. Ela falou, não, o que você quiser aqui. Eu vou envelopar, encapar, não sei qual é, não sei o nome correto, né? Pronto! Não importava ali mais o preço. Ela foi queria a única lá. que parou e perguntou e falou, olha, deixa eu ver o convite da sua filha. Pronto, conexão humana, e aí ela nunca mais perdeu essa cliente. Isso é sensacional. São duas coisas, eu realmente concordo. Ter esse toque humano, de você querer entender o que o cliente está buscando, e personalização. Hoje as pessoas buscam cada vez mais coisas personalizadas. E até tem alguns dados interessantes que hoje os clientes não gostam de repetir. Então, se ele já conversou com você, ele tem uma expectativa. Tem umas pesquisas que mostram isso, que 70%, eu não vou lembrar exatamente de cabeça, mas são 75% dos clientes. O que é estar personalizado para você? Eu esperar que a empresa não precisa me perguntar algo que eu já passei para ela de informação. Então, acho que é importante você ter esses dados, essas conversas. Legal, Você ter tudo documentado para você, vou conversar com esse cliente, beleza, o que eu já tenho de informação dele? Qualquer pessoa Deixa acha, registrado, né, gente? Porque tem nada mais chato do que você vai passando pra pessoa. Vou te passar pro setor de não sei o que. Aí você repete tudo de novo, vou te passar tudo de novo. Aí você repete tudo de novo. Pronto, ali você já tem que repetir, é uma das principais Olha coisas que legal. Não, fantástico. Gente, dá pra gente ficar aqui até amanhã, né? Eu Eu acho muito polêmico esse assunto é fantástico, ele é muito rico, assim. E pra gente fechar, Jefferson, eu queria que você deixasse aí 3 dicas pro pessoal que quer começar a melhorar a experiência, né, do cliente dentro do negócio desses. 3 dicas, assim, simples que já trazem esse cuidado. Que eu acho que o primeiro dessa intenção é despertar. Primeiro a galera tem que tomar consciência, né? E depois fazer pequenas mudanças, assim. O que você acha que pontos de atenção para uma coisa mais papum? Tá. Assim, eu pensaria em 3 pilares principais para quem quer implementar uma boa experiência. Acho que o primeiro é a cultura. Então, você primeiro definir isso, assim, eu quero entregar uma boa experiência, então eu preciso definir isso como um valor da minha empresa, do serviço que eu presto, e ter isso escrito, e todas as decisões que você for tomar, você olhar para aquele valor e ver se você está seguindo. Então, acho que o primeiro é essa parte da cultura. O segundo é a definição de objetivo. Eu já trabalhei em empresas que cada área tem um objetivo diferente. Então, o comercial queria vender. Mas o objetivo do comercial não era vender entregando uma boa experiência. Lógico que o comercial quer vender. Mas às vezes ele vendia um produto que a operação não conseguia entregar naquela data. E aí você está frustrando a experiência do cliente. Então você tem que definir os objetivos assim, que você quer entregar, e todas as áreas da empresa, todo mundo está conectado com aquilo. Então você tem um objetivo muito claro e que todo mundo da sua empresa saiba que aquele objetivo. Então é vender, mas entregando isso. E todo mundo em volta trabalhando com esse mesmo objetivo. E o terceiro são as pessoas, você investir na sua equipe, né? Eu costumo falar que é muito difícil você entregar algo que você não recebe. Então a gente quer que a pessoa escute o cliente de forma ativa. Mas aí dentro da sua empresa, se o seu funcionário, seu colaborador vem trazer uma dificuldade, você fala, agora não. Agora eu não posso ouvir, vamos... E é isso que ele vai entender como a cultura, como objetivo da empresa, e ele vai repassar isso para o cliente. Então eu iria nesses 3 caminhos. Definir um objetivo muito claro, que todos possam seguir. Tem um valor, né, que ali é refletindo na cultura, que o cliente está no centro e como você vai começar a tomar decisão a partir de agora, e investir no seu time e tratar o seu time da mesma maneira que você quer que os seus clientes sejam tratados. Fantástico. Jefferson. Muito bom, né? Gente, e esse assunto é tão importante para as empresas que estão começando aí. O Jefferson, né, ele tem a escola de experiência do cliente, então é a arte de atender. Então, segue lá, olha as sugestões, o trabalho é muito maravilhoso e, de fato, faz toda a diferença, assim como a gente está vendo aqui, né? E cuidem dos clientes de vocês, né? Afinal, é quem vem e volta e traz
né, essa prospecção, essa reputação positiva do negócio. Não adianta a gente estar aqui suando por trás e quando a gente entrega, a gente realmente frustrar toda a jornada. Jefferson, muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer te ouvir. Eu ficaria aqui até amanhã. Sério mesmo. Eu tenho assim, mais umas 15 perguntas que a gente senta ali e conversa. A gente vai conversando e sempre que tiver convite, estarei aqui. Muito obrigado. Obrigada. Beijo, pra vocês, gente. até o próximo episódio. Tchau, tchau.